Olá! Neste ano de coronavírus no país em que a fome cresceu, a solidariedade dos movimentos populares permitiu que milhares de pessoas tivessem acesso à comida. Somente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra doou 530 mil marmitas ao redor do Brasil. Estamos em abril, mês da Jornada de Lutas Camponesas, e na entrevista central, a dirigente do MST, Marina dos Santos, faz um balanço deste último ano e aponta quais perspectivas para o próximo período. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha o Central do Brasil. Central do Brasil. Foi instaurada uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal para investigar a gestão do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de coronavírus. A atuação do Ministério da Saúde no colapso de Manaus em janeiro é também foco da CPI. Bolsonaro vem se manifestando contra a CPI e está atuando para impedir que a presidência e a relatoria da comissão sejam assumidas por parlamentares de centro-esquerda. Os detalhes na reportagem de Nayata Wani. Nacional. O Brasil já ultrapassa 350 mil mortos pela Covid-19. Diante deste cenário, senadores da oposição, com o apoio do Superior Tribunal Federal, instalaram a CPI da Covid para investigar as responsabilidades do governo federal no combate à pandemia. No entanto, Jair Bolsonaro tem atacado a instauração dessa comissão de inquérito. O senador pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Paim, explica a importância dessa apuração. A CPI sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Todos envolvidos com algum ato ou fato indevido devem ser responsabilizados. A CPI deve levantar os fatos para saber por que o Brasil chegou nesta situação. Eu digo que é um estado de guerra. A comissão também vai investigar os repasses da União para os estados e municípios. Paim aponta que a criação da CPI servirá para fazer pressão no governo federal, para que adote medidas prioritárias no combate à pandemia e pare de negar a crise sanitária. A CPI também sirva de pressão para que o governo pare de negar, inclusive, a sua posição contrária a todos os países em desenvolvimento no mundo junto ao OMC. A própria OMS diz que o Brasil tem errado muito quando nega o fato da pandemia. Em uma tentativa de desviar o foco da gestão de Bolsonaro durante a pandemia, aliados do governo defenderam que governadores e prefeitos também sejam investigados. Outra estratégia do presidente da República tem sido pressionar seus parlamentares da base a ingressarem pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Juristas e parlamentares afirmam que essa postura de Bolsonaro pode configurar mais um crime de responsabilidade. Alessandro Vieira, senador do Cidadania, expõe o papel da casa nos desdobramentos dessa CPI. Estão morrendo quase 4 mil brasileiros na média por dia. É muita gente. 30 sergipanos, 25 sergipanos por dia, é muita gente. Então a gente tem que correr mais, fazer mais. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouco mais. Esse é o nosso pedido para todos. Ainda não está determinado se os trabalhos da CPI serão presenciais ou virtuais. Portanto, não há uma data correta para o início das reuniões. Para tentar atrasar os trabalhos da comissão, aliados de Bolsonaro têm pedido por sessões presenciais. Hoje, as atividades do Senado são realizadas de modo remoto ou semipresencial. Entre as sugestões do governo está a de que o calendário da CPI comece presencialmente apenas quando houver mais alta cobertura vacinal contra o coronavírus, ou mesmo que o início seja em outubro. O objetivo da postergação é reduzir os desgastes à figura de Bolsonaro e seus aliados, que vem sofrendo
sofrendo derrotas sucessivas e perdido apoio em diversos setores pela irresponsabilidade na crise sanitária e a incapacidade de melhorar a situação econômica do país. A decisão sobre o início e o formato das reuniões da CPI caberá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E agora vamos falar de luta e reforma agrária. 17 de abril é Dia Internacional da Luta Camponesa e é também data de 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando militares assassinaram 21 trabalhadores rurais no Pará. As efemérides chamam para um abril de lutas, permeado de memória, mística e solidariedade. Na entrevista de hoje, a dirigente do Movimento Sem Terra, Marina dos Santos, faz um balanço das ações realizadas pelo movimento no último ano, em que assentamentos e acampamentos doaram 500 toneladas de alimento para mitigar a fome crescente no país. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco na entrevista central, Marina dos Santos. Ela é da direção nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vamos conversar sobre a jornada de lutas do mês de abril. Marina, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada, um grande prazer estar aqui dialogando com vocês. Você poderia nos resumir quais as principais bandeiras de luta do MST e fazer uma conexão com essas bandeiras e a atual situação do Brasil? O MST, nos seus objetivos gerais, se define como um movimento social, político, de luta pela terra, pela reforma agrária e pelas transformações sociais, no sentido mais geral, que atinja todos os trabalhadores e trabalhadoras. E nesse último período nós estamos trabalhando aqui no Brasil, visto esse grande aumento da miséria, da fome, principalmente, que atinge a milhares de trabalhadores e trabalhadoras do campo, mas também e principalmente das cidades. Nós temos trabalhado com o que nós chamamos de um programa emergencial que possa, de fato, distribuir riquezas, defender os direitos dos povos do campo, né, principalmente com ações em torno da recuperação e da preservação ambiental, mas também de garantir que a reforma agrária nesse processo possa ser fundamental para garantir alimentos, tanto para os trabalhadores do campo como da cidade. Nesse sentido, nós temos trabalhado com 4 elementos. Primeiro, que é da questão da terra e do trabalho. Então, pensando desde a desapropriação dos latifúndios improdutivos próximos às cidades, né, que possa facilitar, digamos assim, a garantia de terra e da produção de alimentos saudáveis para todos os povos. Proteger a natureza, a água e a biodiversidade, então desde o apoio e massificação de plantio de árvores nativas e frutíferas no país, de acordo com as regiões, com o bioma e etc., né? Com os temas da educação, né? Do fortalecimento do SUS, do trabalho, da renda para atingir a todos. Então, esses têm sido os temas, digamos assim, que nós temos trabalhado prioritariamente no MST nesse último período. Dentre esses objetivos, esses temas, eu queria ressaltar um, que é o da solidariedade, porque salta muito aos olhos. O MST fez um balanço de um ano de solidariedade na época da pandemia. Eu gostaria que você nos resumisse, tanto em números, se você tiver alguns números, quanto em resultados políticos. Principalmente a campanha de solidariedade com a doação de alimentos tem sido uma das grandes prioridades do MST, principalmente nesse último ano de pandemia. E constatamos que em 18 estados do país nós tivemos alguma ação ou atividade de solidariedade realizada e em torno de 50 atividades que foram mapeadas. Nesse período das ações de solidariedade, temos em torno de 550 toneladas de alimentos doados, principalmente nas periferias das grandes cidades, e em torno de 530 mil marmitas que foram
confeccionadas, desde a preparação dos alimentos, mas também a produção dos alimentos que vêm dos nossos assentamentos e acampamentos. E falando de todos esses alimentos, Marina, o MST é um grande produtor nacional de alimentos orgânicos. Quais as perspectivas da produção, ampliação e também qual a relação com esse governo Bolsonaro no que tange a produção de alimentos em todo o Brasil, pelo movimento? Em relação às políticas que o governo Bolsonaro tem tomado em relação à reforma agrária popular, à questão da produção de alimentos e a fome no Brasil, infelizmente, nós vivemos um momento em que a reforma agrária tem sido banida da política pública nacional, né? Praticamente extinta, e ainda algumas das políticas que foram conquistadas nos últimos períodos com as lutas, né, organizadas pelos trabalhadores do campo também estão sendo um retrocesso geral. Nós temos feito uma série de atividades com todos os cuidados que a pandemia nos coloca, né, principalmente de não aglomerar nesse período, mas também temos feito uma série de ações políticas no sentido de denunciar e de também anunciar, também de colocar, né, de fazer com que a sociedade tome conhecimento das ações que o MST tem feito, tanto na organização da produção de alimentos, principalmente de alimentos agroecológicos, saudáveis, que possam ser destinados aos trabalhadores. Também temos feito uma campanha nacional de produção de plantio de árvores. Então, nós queremos, em 10 anos, plantar 100 milhões de árvores frutíferas em todo o país, e para isso também queremos realizar em parceria com a sociedade, com os trabalhadores. E nesse mês de abril, em que nós celebramos o Dia Internacional de Luta Camponesa, de Luta pela Terra, em homenagem aos mártires do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em 1996, lá no estado do Pará. Também queremos realizar uma série de atividades, então, relacionadas a essas ações de solidariedade, de plantio de árvores, de doação de sangue em muitos lugares, em muitos municípios onde nós temos assentamentos e acampamentos, e também realizar um ato internacional virtual em memória aos mártires de Eldorado dos Carajás. E chegou o momento da nossa parada cultural. Se você é do tipo que adora filmes fantásticos, de terror ou suspense, essa dica é para você. Vamos conhecer a sugestão do produtor cultural Rachid Severino, de São José dos Campos. Parada cultural. Os pequenos orbes espectrais invadiram os céus. Do dia 21 ao dia 30 de abril, ocorrerá o 6º Festival Paul de Cinema Fantástico. E esse ano será totalmente gratuito e online pela plataforma Darkflix. É uma plataforma totalmente voltada ao cinema fantástico. Assistam, se tiver coragem. Vai lá no @POE Festival e fique por dentro do que vem por aí. E atenção agora, se você faz parte do grupo prioritário da vacinação da Covid e tomou a primeira dose, não deixe de procurar o SUS para receber a segunda dose da vacina. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas estão com a imunização incompleta. O abandono vacinal, além de não proteger integralmente contra a Covid, também pode levar ao surgimento de novas variantes mais resistentes às vacinas que existem hoje. O Central do Brasil vai terminando. Eu agradeço a sua audiência. Até amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.